Nessa aula eu vou te ensinar a fazer de fato essas marcações de Smart Money Composite, né? O estudo de SMC, análise SMC, em cima do nosso mini índice, claro. Aqui eu estou com a Black Arrow, ok? Com a versão 1. Eu tenho alguns ativos aqui que eu estou monitorando, tá? Que eu estou estudando eles e vou selecionar dentre eles quais são os melhores para serem operados. Alguns deles eu já sei quais são, os Major Pairs, que a gente ensina um pouco dentro do nosso canal também. Tem aqui uma playlist sobre Forex, onde eu ensino sobre quais são os pares majoritários. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero te ensinar de fato a fazer essa lógica operacional que traz dentro desse estudo SMC, Smart Money Composite, ICT, um pouquinho de ICT, tá? Inner Circle Trader, né? Mais para frente a gente vai estar falando sobre isso também. Mas é mais o SMC em si, como definir as regiões, o que são essas marcações e realmente isso aqui faz sentido, porque percebe, cara, que aqui, ó, hoje, mini índice, tá? Como ele pode abrir? Ele pode abrir de fato já para cima dessa região e esculhambando totalmente o nosso cenário, ou não, tá? O que ele pode vir a fazer aqui? Eu tenho aqui a minha canetinha de desenho que eu vou interpretar para você o que ele pode fazer. Ele pode de fato abrir aqui dentro e ficar bagunçado. Para mim, de fato, vender aqui, o melhor ponto seria vender aqui. Só que eu estou percebendo que eles estão criando uma região aqui de indução, bem em cima de um topo relevante. Ou seja, então o que eles podem vir a fazer depois aqui nesse próximo desse topo? Uma indução, levando você a cometer um erro, a fazer uma compra, tá? E uma compra precoce, porque essa compra ela é uma compra onde eles te induzem ao erro, tanto para os comprados quanto para os vendidos. Eles vão fazer algum padrão operacional na venda por essas regiões aqui, ok? Eu vou te ensinar já já como faz a marcação disso aqui e como tá de fato se preparando para o dia de hoje. Então aqui eles podem fazer um padrão estrela aqui para você vender e eles vêm com uma barra gigantesca assim, exatamente assim, tá? Estopando todo mundo que vendeu. E agora o que eles induzem? Aqui então é uma dupla dupla contra, vamos lá, uma via de mão dupla, né? Vamos lá, vamos falar melhor, uma via de mão dupla, onde eles induzem o pessoal a vender, porque é um topo, é um preço bom para comprar, para vender, né? Estopa todo mundo nesse ponto. A barra que eles vão fazer, provavelmente, vai ser uma barra gigante assim, que a galera da análise técnica entende isso aqui como um rompimento de pivô. Ok? É um rompimento, rompeu o pivô. O que eles vão fazer? Vão comprar. Aonde eles vão colocar o stop loss deles? Aqui embaixo. Ok? Então, o que os grandes players vão fazer? Vão dar aquela beliscada nas ordens, vão vir e vão estopar aqui também. Então, eles estopam os vendedores que venderam nos padrões operacionais aqui e os compradores que compraram um rompimento de pivô, tá? Então, o que é o mais sábio a se fazer? É esperar de fato aqui, né, esse possível choque aqui dos 5 minutos. O que é o choque? É o change of character, o preço está se desenvolvendo para cima. Aqui, nesses topos, ele vai fazendo o boss, né, que é o break of structure, tá? E aqui ele faz o choque, rompe, ok? E aí toda essa base teórica que eu fiz aqui foi exatamente nesse topo aqui, ó. Exatamente aqui eu fiz essa interpretação. Só que para mim pensar em venda de fato e sair da manipulação do mercado, porque aqui eles manipulam na venda e manipulam na compra. E aí eles estopam todo mundo, porque o real interesse deles é que a grande massa não venha junto com eles. E aí eles pegam o dinheiro da galera e eles trabalham com esse dinheiro, tá? Então o choque nada mais, nada menos é do que isso aqui. Rompeu um fundo, para uma tendência de alta. Não pode ser rompido fundos. Elliott falava que uma tendência de alta só é vigente até que o fundo seja rompido. E uma tendência de baixa da mesma forma, tá? Eu já estou explicando aqui, uma tendência de baixa não pode ser quebrado o topo. E aí, qual que é o melhor cenário? É esperar o preço vir aqui, né? Retroceder. Aqui dentro do Smart Money Composite te fala no termo mitigar, né? O preço ele vai mitigar até essa região. E aqui em cima nós vamos ter o nosso order block, que é o nossa zona institucional, que eles entraram aqui nesse ponto, fazendo o quê? Aqui eles estoparam a galera, só botaram um pouquinho mais de grana aqui para fazer subir o preço e formar um outro padrão de compra. Muito pouca grana eles fazem esse cenário aqui, com pouca grana. Aí, com muita grana, eles botam bala na agulha aqui, tá? E nem sempre é eles, porque a grande parte, o que eles têm que fazer? Eles não podem entrar com... Se a intenção deles é vender nesse topo, eles não podem entrar com
50 mil lotes de venda, eles não podem, eles sozinhos não podem. Então o que eles têm que fazer? Quem comprou aqui, o stop loss vai ser venda aqui. Então um pouquinho dessa venda, ou a grande massa dessa venda, eles vão tirar, porque eles vão entrar só, por exemplo, com 30 mil lotes de venda aqui, fazendo o preço cair, e os outros, sei lá quantos mil lotes de venda que tá aqui para estopar a galera, vai junto, entendeu? E aí, quando o preço faz esse cenário de rompimento aqui, a gente vai ter aqui a zona institucional, que onde foi que o preço entrou. Esse é o order block, que a gente precisa esperar o preço mitigar até ele e fazer uma venda com um gerenciamento, é uma palhaçada o gerenciamento, que é isso aqui para buscar o que? Lá embaixo naquele fundo lá, ó, tá? Então nós temos aí, aqui uma região onde o preço vai vir buscar, tá? Então olha só o payoff dessa operação. O que é o payoff? É o risco-retorno, certo? Eu tenho isso aqui para isso aqui. E, cara, vai dar certo sempre? Não, não vai dar certo sempre. Mas isso é o que vai fazer o seu gerenciamento lá no final do mês fechar, ok? Então, é dessa forma que você tem que aprender a operar, tá? Muito se fala em, o mercado é muito manipulado, não sei o que e tal. Mas, cara, ao invés de você ficar só reclamando, por que você não pensa em mudar o seu método operacional, a sua forma de pensar e começar a analisar mais o preço e usar ferramentas que te ajudam na manipulação, a entender de fato a manipulação do preço, como eu expliquei na tua cara isso aqui agora. Se você tem interesse, aqui embaixo, lá no final, na descrição dessa aula, vai ter mentoria individual, você clica lá e fala e me chama, tá? Mas vamos às marcações, como que eu fiz essas marcações, como que eu interpretei, tá? Você não precisa de uma média móvel, você não precisa de um indicador miraculoso, uma regra de cura, um robô. Você só precisa exatamente disso aqui, ó. Um gráfico limpo. É a única coisa que você precisa. A partir do momento que você estuda SMC, Smart Money Composite, região de liquidez e um pouco de ICT, né, que é Inner Circle Trader, né, que é um termo novo aí no mercado brasileiro, tá? ICT, está muito se falando sobre Smart Money, mas o ICT também traz um pouco da parte de manipulação de preço, traz muito, na verdade. Eu vou começar a trazer muito sobre isso aqui dentro do nosso canal, tá? Mas se você quer já ir direto ao ponto, vai lá para baixo na mentoria individual, beleza? Então vamos lá. Como que eu fiz toda a lógica, como que eu pensei dessa forma aqui, tá? E aonde que eu quero pegar a minha venda? A minha venda eu quero pegar mais ou menos nesse ponto, tá? Se o preço realmente fazer isso aí, tá? Ele pode abrir lá para baixo, rasgando tudo e daí esculhambando, a gente tem que fazer uma nova análise, ok? Então vamos aí te ensinar de fato a fazer as marcações. O primeiro gráfico, primeiro tempo gráfico que eu utilizo é o gráfico de 60 minutos. Para o quê? Para saber em qual posição eu vou operar, tá? Porque se você coloca num gráfico de 1 minuto, por exemplo, 1 minuto, você vai querer operar, vai querer operar esse fundo aqui, vai querer operar aqui, comprado, lá vendido, vai querer operar comprado aqui, vai querer operar comprado aqui, nesses pontos. E não está errado, não está errado. Tá? É a minha forma de pensar, eu analiso mais os 60 minutos para me encontrar a região de liquidez. Tá? E é isso que eu quero te ensinar aqui agora. Beleza? Então eu vou pegar uma ferramenta aqui e vou fazer umas marcações aqui, ó, de topo. Tá? Umas marcações de topo aqui. Deixa eu pegar e excluir aqui. Eu quero excluir todos os estudos. Uma marcação de topo aqui. Eu tenho esse topo. E eu já vou editar a linha aqui, tá? Vou fazer exatamente o mesmo estudo que eu fiz no outro gráfico, só que agora com um gráfico limpo. Então aqui eu já sei que eu tenho uma região de topo que o preço pode estar sendo manipulado. Essa primeira linha aqui que eu marquei, eu posso até deletar, ok? Porque ela já foi rompida, certo? Então aqui eu vou ter uma região de um fundo onde o preço pode chegar e vir aí a dar algumas oportunidades boas na compra, tá? E aí agora eu vou para qual gráfico também? Para 15 minutos. Para 15 minutos. No 15 eu já percebo aqui um filtro um pouquinho melhor, tá? Um filtro melhor aqui nesse candlezinho aqui de um martelinho, eu dou uma filtrada nas linhas aqui, ok? Eu sei que aqui eu quero trabalhar posicionado na compra e lá em cima na venda. Os players sempre buscam regiões de liquidez. O que é isso? É o preço barato, preço caro, aonde mais vai ter uma oportunidade melhor para o seu trade. Então isso, a primeira coisa que você tem que fazer, anota aí, procurar quais são os melhores pontos para operar. E não deixar um indicador te falar isso, não deixar uma regra de coloração te falar isso, ok?
Tô tomando um chá porque aqui no sul já tá começando já veio o inverno, né? Já tá começando a ficar frio. Por mais que eu estou de regatinha aqui, tá? Da Lakers. Mas é isso que a gente tem aqui no sul, gente. A gente tem aí um frio bem frio. Vamos lá, então. Primeiro cenário aqui. Eu cheguei numa região de fundo, tá? Primeiro cenário aqui, então, que a gente tem, tá? É o seguinte, aqui, ó. O preço vai e volta. Aqui ele fez vamos dizer que um choque. Dá para se falar que ele fez um choque no 15 minutos. Então eu pego e edito a ferramenta aqui. E fica comigo até o final, cara, porque vale a pena isso aqui, tá? CHOCH, que é Change of Character no 15 minutos. Ok? No 15 minutos. Depois a gente vai para o 5 para ver mais algumas coisas. Agora, ele confirma esse choque fazendo o quê? E olha que doideira. Olha, olha que doideira agora que eu fui perceber isso aqui, cara. Eu já vou te mostrar qual foi a doideira. Vamos lá. Agora a gente tem um boss. Boss é o quê? Break of Structure, ou seja, a continuação da estrutura. Topos e fundos ascendentes, ele vai quebrando novos topos, ok? Aqui eu tenho um outro boss. Aqui em cima também tem um outro boss. Depois a gente vai... Aqui em cima tem um outro boss. Olha lá, ó. Que tudo é topo, tá? A gente está num gráfico de 15 minutos, gente. Isso aqui tudo é um topo, tá? E lá não tivemos mais a quebra de uma nova estrutura. Ele falhou, então não tem, tá? Eu até posso sugerir aqui que aqui tem um choque já. Já foi um choque, né? Que eu vou pegar a ferramenta do choque lá embaixo. Eu vou fazer ela com espessura 2. Vou botar lá, ó, bem nesse fundo aqui, ó. Cara, você tem que entender de movimentação do preço. No canal aqui tá recheado de coisa sobre isso, tá? Sobre muitas playlists legais. Ó, pá, pum. Até ele faz uma voltinha aqui, né? Pá, pum, pô. Olha só. Claro que isso aqui não é um rompimento, mas ele já veio limpar a liquidez aqui. Isso aqui é importante. Muito importante também, tá? Primeira estrutura a gente tem desenhado, que o preço ele estava vindo de uma alta, tá? Aqui tem um negócio muito interessante, cara, porque aqui a gente, se você tivesse feito esse estudo na semana passada, na sexta-feira, você teria pego um gain aqui de mais de 1.800 pontos. Claro que nem sempre você vai pegar tudo e tal, você vai alfaçar, tem tudo isso. Você ainda, quem é iniciante, não vai conseguir pegar tudo isso aqui, mas o preço ele andou 1.800 pontos praticamente. Tive que dar uma pausa, gente, porque a família entrou no quarto para se arrumar. Então, vamos continuar aqui então. Então, falando aqui da oportunidade que aconteceu na semana passada, logo na sexta-feira, tá? O preço faz aqui esse choque. Se você tivesse feito essa marcação, você teria pego. Aqui você fez, não faria esse boss, né? O preço ele veio e fez esse choque. Ele estava vindo de uma baixa, fez esse choque. No que ele fecha aqui nesse dia, tá? Numa quinta-feira, foi numa quinta-feira esse aqui, na sexta o preço abre aqui embaixo já, abre já explodindo. A gente pode até analisar como que foi essa oportunidade depois. Bem nesse preço aqui nós temos o order block onde ele pegou e foi, ok? Mas vamos continuar nossa marcação aqui. Então, dito isso, a gente vai para o gráfico de 5 minutos. O cenário aqui ele acabou pelo 15. Agora vamos para o 5, vamos interpretar aqui. Opa, a gente entende que aqui a gente pode ter um cenário meio que precipitado lá no 15. Esse choque aqui, ó, no 15, para o 5 não está tão atrativo. Para o 5 tem que ser aqui, ó. Aqui o choque, entendeu? Choque no, no 15 minutos. Agora a gente vai editar e vai colocar para o 5. Exatamente. Aqui é o choque. Ele ainda não vem e não rompe de fato. Só que o mais interessante de tudo é que aqui eu vejo que ele veio e capturou uma liquidez. Captura de liquidez do fundo para quem estava comprado. Muito legal isso aqui, tá? Então, quem estava comprado aqui e acreditou numa alta e não botou no bolso e deixou seu stop loss aqui, foi capturado, capturou a liquidez aqui, tá? Então, quem compra aqui é a venda e a venda deveria de ter acelerado um pouco, ou quem estava comprado comprou um pouco mais aqui, enfim, e empurrou o preço. Isso eu não sei te falar, só sei que o preço chegou aqui e capturou uma liquidez que existia nesse ponto, tá? Então, deixa eu só editar aqui a ferramenta.
Para mim, isso aqui foi uma captura de liquidez. Ele veio e limpou as ordens que existiam aqui nesse ponto. Ele pode continuar indo para cima, muita atenção, tá? Então, por isso que eu fiz um cenário aqui, não considerando o choque do 15 e mudando para o 5, tá? Porque daí é um cenário um pouco mais atrativo, ok? Ele faz o choque, só que ele fecha lá em cima, ainda não fez. Então, por isso que eu coloquei... no meu outro desenho estava assim, ó, possível choque. Possível choque. Tá? Possível choque, porque ainda não aconteceu, certo? E, por exemplo, o preço abriu aqui no mini índice, ele abriu aqui e foi para cima. Ainda não fizer um choque, quando ele faz um choque acima de uma região vendedora, eu já vou te explicar por que é vendedora, porque vai ter o prêmio, desconto, equilíbrio. Eu já vou traçar para você aqui, tá? O preço vem e mitiga aqui nessa ponta, nós vamos ter o order block, ele bateu, a gente vende. A gente vende com um stop pequenininho para um alvo daí lá embaixo, um alvo ainda maior, tá? Então, agora, se o índice fizer essa volta e confirmar, ele vai mitigar. Qual é o tempo que ele vai levar, eu não sei. Qual vai ser o order block? Esse último candle comprador aqui que eu vou considerar como o meu order block, tá? Onde eu vou fazer minha venda nesse ponto, stop atrás, ou uma venda no 50% do order block, com a probabilidade dele só beliscar aqui e andar, e você não fazer parte dessa oportunidade, ou beliscar de fato aqui e andar, ou romper. É três hipóteses que podem acontecer aqui, tá? Então, para mim, eu vejo aqui uma possível venda no índice, então eu já vou botar aqui um order block aqui, nesse ponto, mas eu vou movimentar esse order block aí, tá? Porque ainda não teve o rompimento de fato do choque, tá? Então, vamos lá, order block, vendedor, então eu vou botar em marrom aqui, aparência, marrom, linha central, também marrom. Possível order block, tá? A gente tem que entender isso aqui, ó. Esse último que andou aqui com aquela mínima máxima lá em cima. Aí, galera. Eu já vou compartilhar também isso aqui lá no grupo do Profit, tá bom? Aonde você pode pegar esse estudo aqui. Vamos ver o que mais que faltou do nosso desenho ali. Aqui tinha uma lateralização, etc. Aqui, ó, esse desenhozinho aqui, ó, que eu fiz é muito interessante, tá? Eu vou até copiar isso aqui e vou fazer esse desenho lá para você. Isso aqui é muito legal, tá? Então, o que que acontece aqui nesse topo? O que que ele pode fazer? O preço ele pode fazer o que ele quiser, tá? Então, uma barra de rompimento é o que eu gostaria que acontecesse aqui. Uma barra de rompimento, beleza? Barra de rompimento, o profit, vamos profit. Uma barra de rompimento, pá. E aquele cenário que eu fiz para vocês, eles podem induzir o povo a vender aqui, tá? De cara. Por isso que isso aqui não foi ainda um choque, isso aqui foi só um falso, tá? Então eu gostaria que eles fizessem isso, essa indução, e eu percebesse que o preço voltaria. E voltaria com força para daí romper esse fundo. Cara, ia ser lindo. Daí aqui é a melhor oportunidade que vai ter e na venda vai ser aqui. Daí o preço mitiga até essa região e bam, lá para baixo. Você pode traçar até uns 50% dessa pernada e pegar bem nos 50%, mas com um stop um pouco maior, tá? Então, muito legal isso aqui. Aí lá para baixo, se o preço for lá para baixo, lá mesmo, nós vamos ter ainda aquele order block. Vamos ver aqui se tem um order block. Não tem, tá? Não tem. Até poderia dizer que tem um order block aqui, tem e tal, mas eu gostaria que o preço chegasse aqui, principalmente se falando de índice, porque ele manipula demais. O índice nosso brasileiro é o ativo que mais manipula, vai por mim. Eu tô olhando pares de moeda, eu tô olhando outras coisas aqui, cara, mercado global, e o nosso índice é o mais manipulado do mundo, tá? Então tem que esperar aqui, de fato, uma barra vermelha, virar o jogo e fazendo aqui um rompimento de um topo e uma mitigação e uma compra daí, tá? Seria o melhor cenário. Por enquanto não temos, vamos ver o que eu tracei aqui. Isso aqui é muito interessante, ó. Vai vir nessa região e induzir as pessoas a comprarem. Nessa região aqui, ó. Ó, foi o que eu falei, tá? Depois, fazer a limpa da liquidez. Vai limpar aqui a liquidez que existe, vai estopar os vendidos, vai estopar os comprados, tá? Vai estopar quem opera rompimento aqui, né? Barra de rompimento, vai estopar quem comprou, eles vão fazer gatilhos. O preço pode vir nessa região aqui no índice, ó, e fazer fundos, induzindo, fazendo o inducement, criando a piscina de liquidez, tá? Fazendo aqui e tal, e rompendo com uma barra forte, de repente, não sei.
e fazendo aqui uma indução para a galera vender, estopando quem vendeu aqui e daí rompendo os topos. Cara, não tem, isso aqui acontece todo dia, é o melhor cenário que tem para a gente comprar, é aqui daí. Isso se chama Spring daí, ok? Certo? Então, tem aqui, eu vou compartilhar todos esses estudos que eu fiz com você aqui, tá? E eu vou limpar os que tem aqui no Inicie Aulas, ok? Para não ficar duplicado aqui os estudos. Ó, ele acaba não limpando aqui, tá? Deixa eu fazer aqui. Deixa eu vir aqui. Não tem mais nenhum estudo. E ó, eu fiz até o desenho que eu gostaria que acontecesse no índice. Compartilhei antes já lá no grupo do Telegram. Então, se você não participa do grupo do Telegram, esse desenho já tá lá. Então, eu tô gravando a aula depois. E quem é só do YouTube e não tá no Telegram, infelizmente, pega depois as coisas. Não pega, de fato, a cereja do bolo ou a carne fresquinha, como eu gosto de falar. Tá bom? Então, para mim, o cenário do índice está muito claro. Vai ter aqui, provavelmente, eles fizeram a limpa da liquidez aqui. Deixa eu ver aqui o que mais que tem. Aqui tem coisas duplicadas. Eu vou removendo isso aqui. E daí, quando eu compartilhar com vocês isso aqui lá, não vai ficar feio. Lá no grupo do Profit, vai estar lá esses estudos já para você pegar. Eu vou fazer botão direito. Só que, lembrando que é o BRA 50, ok? É o BRA 50 aqui que eu estou compartilhando. Exportar, compartilhar estudos lá no nosso grupo do Profit, que tem o link aqui embaixo também para você entrar, certo? Então, para mim, é essa visão do ativo BRA 50, que é o nosso mini índice aí, beleza? Nosso índice Bovespa, certo? Então, vamos que vamos, que é só o começo, tem muitas aulas ainda para virem aqui no nosso canal sobre exatamente isso, Smart Money Composite, região de liquidez, manipulação de preço, cara, muita coisa. Então, já se inscreve, deixa seu like, compartilha essa aula e vamos que vamos. Fui!